Não, meu povo, ao Dr. Carlos Godoy, o doutor da roça, para mais um Doutor da Roça Responde. E essa semana eu vou tocar num assunto, como eu sempre trago, que a gente aí acaba vivenciando durante a semana. Então eu vou trazer um assunto que vamos falar que são algumas dicas, né, alguns pontos importantes quando você vai aí elaborar uma holding chamada rural, ou seja, uma holding onde vão ser integralizados imóveis rurais, tá? Então, por quê? Há diferença, sim, entre a urbana, vamos assim dizer, onde eu integralizo um apartamento, uma casa na praia, onde eu vou integralizar um imóvel rural, principalmente se este imóvel ele está ele está ativo, proporcionando algum tipo de renda, seja por um contrato de arrendamento, uma parceria agropecuária, um outro tipo de parceria agrícola, ou seja, se esse produtor faz parte de alguma cooperativa, se esse produtor, normalmente isso é muito comum ao produtor rural, utilizar o imóvel dele para garantia num custeio. Então, vamos lá, vamos focar no imóvel rural, que exista um faturamento sobre ele. Meu povo, é importantíssimo verificar, antes de você tirar esse imóvel que hoje está na matrícula da pessoa física e colocá-lo dentro da holding de uma PJ. Tá? Por quê? Por conta de tudo isso que a gente falou agora. Você precisa ver se esse produtor faz parte de uma cooperativa e se isso não vai afetar no contrato dele com a cooperativa. Assim como você tem que ver se ele utiliza este imóvel para dar em garantia numa operação de custeio, ou seja, ela qualquer tipo de financiamento. Por quê? Você tem que ver com a cooperativa, seja qual for o banco, qual for, se eles aceitam e como funciona, se não há alteração. Esse produtor ele tem um contrato com a empresa X e ele engorda gado, ele engorda pintinho, seja o que for, ele tem um contrato de arrendamento, você precisa falar com a outra parte do contrato, né? Não simplesmente jogar, porque tem que ter anuência. Principalmente, este imóvel está alienado, foi dado em hipoteca como garantia numa operação, está na pessoa física. Eu vou colocar ele na pessoa jurídica, vou fazer a integralização deste imóvel, eu tenho que conversar com essa instituição financeira, porque ela vai ter que anuir a isso. Então, esses detalhes que não são tão detalhes, são muito importantes na hora de você fazer esse acervo do que é rural, né, e aquilo que tem produção, não é só uma terra nua, um sítio que está lá parado, não tem nada, mas sim, é fonte de renda daquele produtor, cuidados que você tem que onde se atentar para poder integralizar. Porque depois de integralizado, podemos desintegralizar? Claro que podemos. Não há dúvida, você pode fazer. Mas você vê o trabalho, o custo, a mão de obra que você está dando para o seu cliente. E você está aqui para resolver um problema dele. Você está aqui para trazer solução, facilitar, criar um planejamento. Então, nada mais justo e profissional da sua parte entender, são várias matrículas, né? Normalmente uma propriedade grande, sítio não tem uma matrícula só, são várias matrículas. Quais nós vamos integralizar? Aquela ali não, porque aquela que ele usa de garantia, mas não sair à torta e direita e pegar tudo que é a matrícula dele e ir no cartório. E isso nós estamos falando de integralizar no produtor rural apenas a terra nua. Tá? Nós vamos integralizar a propriedade, por mais que ela tenha benfeitorias ou a produção dele, não é isso. Nós estamos falando, nós vamos integralizar propriedade, tá? É aí que tá. Não a produção, ele vai continuar sendo produtor físico. Gente, sempre eu falo aqui, no macro, tá? Vai compensar mais ele ser produtor pessoa física do que um produtor ter um CNPJ, aí é um outro estudo tributário. Não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo. Então não confundam as coisas e quando for integralizar, verifique tudo que envolve aquela matrícula, aquela produção, para se certificar com aqueles que fazem parte desse todo,
para que essa integralização ocorra da melhor forma possível e não traga nenhum tipo de problema futuro ao seu cliente. Tá bom? Fica com o Doutor da Roça Responde de hoje. Até a semana que vem. Tchau!